Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Machado e hoje o nosso curso vai ser sobre invenção, inovação e descoberta. Todos os cursos, que nós estamos trabalhando estão dentro dessas temáticas de patentes, prospecção tecnológica, estudos de mercado e etc. Lembrando mais uma vez, o curso é prático objetivo justamente porque é um curso introdutório, é para você que não sabe nada ou sabe muito pouco sobre esse assunto, quer saber um pouco mais, abrir um pouco mais a sua cabeça sobre essas temáticas, E vamos lá, vamos conhecer um pouquinho melhor sobre isso daqui. Bom, eh, então, invenção, inovação e descoberta. Qual é a diferença entre invenção, inovação e descoberta? A invenção, como eu já expliquei numa outra aula, sobre patentes, ela precisa ter requisitos. Requisito de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Se você não assistiu à aula anterior sobre patentes, a aula número 1, você deve assistir, porque isso tudo é comentado nessa aula. Por exemplo, um computador, uma lâmpada, um carro, isso tudo são invenções, ok? E o que seria a descoberta? A descoberta é algo novo, é uma novidade, só que não necessariamente envolve um objeto físico, E também é normal que se tenha, uma validação técnica, científica e até mesmo cultural. Por exemplo, uma nova doença. Uma nova doença, ela é uma descoberta, é algo novo, mas não tem nenhum objeto físico construído e houve uma validação, de cientistas, de médicos, enfim, sobre essa nova doença. Um novo mineral, pode ser algo novo, um novo planeta e por aí vai. Então a descoberta é algo novo, mas não tem necessariamente, uma aplicação industrial ou uma atividade inventiva, algo que você tenha que construir. Você até pode ter, isso pode ser utilizado, essa descoberta pode ser utilizada como um princípio básico de alguma invenção. A descoberta e a invenção, elas podem estar correlacionadas. E a inovação também é algo novo, mas que tem uma relação direta com o mercado ou com o consumo, E não necessariamente envolve a construção de um objeto. Por exemplo, o cheque especial, oferecido pelo Banco do Brasil. Isso daí é uma inovação. Antes existia o cheque, aí o cheque especial, é algo novo, Por quê? Porque os consumidores, o público, ele necessitava de algo, que pudesse, ser parecido com o que é o cheque especial. Então, foi fruto da necessidade do mercado ou da sociedade, Então, por exemplo, os cursos, os cursos à distância, webconferências, essa conferência que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, isso é um fruto, de uma necessidade do mercado e da sociedade. Por quê? Às vezes a pessoa mora em outro estado e o curso está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu estou. A pessoa mora lá em Manaus e ela quer estudar, mas ela não tem condições de se deslocar, então a videoaula, a videoconferência, ela é uma inovação na educação, E é o fruto da necessidade de uma pessoa, de um grupo de pessoas, ou seja, fruto da necessidade da sociedade, do mercado, E não tem aqui nenhuma construção de um objeto, ou seja, houve uma inovação na forma de ensinar, Então, seria um outro exemplo interessante, além do cheque especial. Existem vários outros, que nós vamos ver posteriormente. E quais são os tipos de inovação? As inovações podem ser de vários tipos, Por exemplo, inovações de um produto, um computador, um tablet, um smartphone, antes você tinha só o computador, nos anos 80, nos anos 90, depois apareceram os smartphones, Hoje muitas pessoas nem têm computador em casa, só usa tudo pelo smartphone ou por um tablet. Então, é a inovação de um produto. Inovação do serviço, é o que eu falei, presencial com webconferência. Ensinos à distância, o ensino EAD, é uma inovação de um serviço, que é fruto da necessidade
da sociedade. Inovação do processo produtivo, né? Por exemplo, o artesanal para as máquinas. Antigamente, lá no século XVIII, né? XVII, enfim, 200, 300, 500 anos atrás, o processo produtivo era artesanal, né? Hoje o processo produtivo é feito por máquinas, robôs, né? E a coisa vai evoluindo. Estamos hoje, né, aqui em 2020, né, falando da indústria 4.0, né? Enfim, isso tudo vai evoluindo conforme o tempo passa. E as inovações organizacionais, né? Por exemplo, né, a Ford, a Toyota, ela tem um modelo dela de produção, né? Então, antigamente, né, há muitos anos atrás, você tinha o Fordismo, né, que era do Henry Ford. Depois isso passou a ser o modelo do Toyota, né, da Toyota, Toyotismo, né, e por aí vai. Então, assim, são inovações que vão acontecendo ao longo do tempo na estrutura organizacional da produção das empresas. Inovação em negócios, por exemplo, lojas físicas e e-commerce, né? É uma forma de você inovar nos negócios. Inovação tecnológica, como eu falei, computador, tablet, smartphone, né? Então, assim, eu até coloquei aqui inovação de transporte e logísticas, né? Terceirização de entregas, os containers, né? Isso tudo aí também são inovações, né? Os próprios casos de aplicativos de transportes, né? Também são inovações na área de transportes, né? E de logística, né? Só que essas inovações, gente, elas muitas vezes se confundem, né? Por exemplo, se confundem no sentido de que elas se misturam, né? Não é porque é confuso de entender, não é porque elas se misturam. Por exemplo, inovação tecnológica, eu citei o mesmo exemplo da inovação de produto. A inovação do produto e a inovação tecnológica, ela caminha junta. É muito sutil a diferença, entendeu? Quando você sai do computador para o tablet, houve uma inovação de produto, mas houve uma inovação tecnológica. Uma inovação está atrelada à outra. Como a inovação de serviços, ela está intimamente relacionada com a inovação dos negócios, loja física e e-commerce. É uma inovação do negócio, mas não deixa de ser uma inovação de serviço. Como a inovação do processo produtivo e a inovação organizacional, elas também caminham juntas. Artesanal, máquinas, robôs, indústria 4.0, né? Fordismo, Toyotismo, isso tudo caminha de forma entrelaçada, né? Então, isso tudo está caminhando junto, né? Em todas essas inovações de produto, serviço, processo produtivo, organizacional, negócios, tecnologia, transporte, logística, ela pode se configurar de duas formas básicas, né? Uma inovação que a gente chama de incremental ou uma inovação que se chama de radical. O que seria uma inovação incremental? Essa inovação incremental, ela se aplica a qualquer uma dessas inovações aqui que eu citei. Existem até outras inovações, tá, pessoal? Só que eu estou só pegando alguns exemplos. A inovação incremental, ela é sutil, é algo que evolui sutilmente. Ela muda muito pouco, ok? E as necessidades dos clientes já são definidas. Ou seja, por exemplo, eu tenho um grupo de clientes, né? E esse grupo de clientes, eles têm uma certa necessidade. Eu já conheço esses meus clientes, então eu modifico alguma coisinha no meu serviço ou no meu processo produtivo de forma a atender esses clientes que eu já tenho. Então, uma inovação incremental, né? E a inovação pode ser radical também. E ela normalmente é fruto da evolução tecnológica e do comportamento. Então, por exemplo, a questão da loja física para a loja e-commerce, né? Eu só consegui evoluir da loja física para a loja e-commerce porque houve uma evolução tecnológica, né? A internet, os computadores, os programas, né, de desenvolvimento de plataformas, de sites eletrônicos, de sites comerciais, né? Isso tudo
me permitiu que eu conseguisse, né, sair da loja física para a loja virtual. É, desenvolvimento de aplicativos, né? Hoje você tem profissionais, né, que desenvolvem aplicativos, ou seja, graças a essa evolução tecnológica eu pude inovar radicalmente. E também a questão do comportamento. O público, né, começa a mudar o seu comportamento, né? Então, assim, o público começa a ter interesse em gastar o seu tempo com outras coisas. Então, muitas das vezes a pessoa não quer sair mais da sua casa e ir até um mercado fazer compra. Ela prefere comprar pelo aplicativo, porque esse tempo que ela, entre aspas, perde indo ao mercado, ela pode fazer qualquer outra coisa mais interessante da vida dela. Então, as pessoas estão mudando o comportamento delas ao longo do tempo. E também é algo disruptivo. Disruptivo justamente porque você, entre aspas, rompe uma cultura, uma tradição. Quer dizer, não necessariamente você rompe, mas você muda bastante isso, né? Você pode até romper, inclusive, com essa cultura. Um exemplo clássico são os aplicativos de transporte, né? Antes, as pessoas pegavam, né, táxi, né? Até hoje elas pegam táxi, né? Mas com os aplicativos de transporte, muitas pessoas deixaram de pegar táxi para usar os aplicativos, seja pelo preço, seja pela qualidade, mas entendam, eu estou aqui nessa aula explicando o que é inovação e não estou julgando se é melhor ou pior um aplicativo de transporte com relação ao táxi, entendeu? Eu vejo vantagens e desvantagens tanto em um quanto no outro. Então, assim, não é uma aula para debater questões de classes, para explicar as inovações, né? Antes que alguém chegue, mas o professor está falando que é melhor ou pior. Não, não é melhor nem pior, mas é uma inovação. É uma inovação que eu considero como radical, de uma certa forma disruptiva, porque muitas pessoas que pegavam táxi não usam mais, seja pelo preço, pela qualidade, enfim. Então, houve uma mudança de comportamento. E assim, houve uma mudança de comportamento até no sentido de que muitas pessoas que têm carro, inclusive eu tenho carro, deixo de usar meu carro para pegar um transporte de aplicativo. Entendeu? Então houve uma mudança comportamental. Muitas pessoas deixam de fazer certas coisas que sempre faziam para fazer outras coisas, né? E normalmente a inovação radical ela é algo desconhecido, não é um tiro no escuro. Inovação ela envolve muito estudo, muita análise do mercado, muita análise comportamental da sociedade, muita análise da concorrência. Então não é assim, não é um tiro no escuro, mas é algo que você não tem. Então é algo desconhecido, sim, mas é fruto de bastante estudo. Você não vai jogar uma coisa no mercado, uma inovação no mercado, sem ter feito esse levantamento. Então, por exemplo, como citei, aplicativos de transporte é uma inovação que eu considero radical. Alguns autores nem consideram como uma inovação radical. Eu estou colocando aqui o que eu acho e o que eu me baseei, né, para preparar essa aula, né? Alguns autores não consideram o aplicativo de transporte uma inovação radical, mas muitos autores consideram, inclusive eu. Por exemplo, o aplicativo de transporte para mulheres, o aplicativo de transportes com veículos de alto padrão, são inovações incrementais desse aplicativo de transporte, esse original aqui que você está vendo. Então, o que aconteceu? Uma determinada empresa criou um aplicativo de transporte. Eu não fico citando o nome de empresa porque não é muito interessante, né? Eu não trabalho para essas empresas, nem tenho que fazer propaganda delas. Mas uma determinada empresa, que todo mundo já conhece, criou um aplicativo de transporte. E ela é uma super empresa, ela domina o mercado. Aí você, que está assistindo a minha aula, que é um desenvolvedor, né, de aplicativos, né, um estudante ou um professor na área de tecnologia, vai criar um aplicativo de transporte. Você não consegue concorrer com essa empresa, né, que tem no mundo inteiro. Então o que você faz para tentar fugir, você ganhar sua concorrência? Você vai tentar atacar o gargalo que existe aqui. O
que é o gargalo? É onde ela falha. Então, por exemplo, você pode criar um aplicativo de transporte para mulheres, que já existe, na verdade, né? Que são carros que são conduzidos por motoristas mulheres e só transportam mulheres. Né? Já existe isso. Ou seja, alguma empresa percebeu esse gargalo e falou: bom, vou atacar nessa área, porque é a maneira que eu tenho de concorrer. O meu público pode ser menor, né? Deve ser menor, mas ainda assim um grande público, né? Mas é uma coisa interessante, porque às vezes a mulher sozinha não se sente confortável de pegar um carro, né? Com um motorista homem. Não que vá ter algum tipo de problema, né? Não é isso, mas pode acontecer. Ela pode priorizar ser conduzida por outra mulher. Ou então aplicativos de transporte de veículo de alto padrão. Uma pessoa que está indo para uma reunião, para uma festa de casamento, ele não quer pegar um carro popular. Ele quer pegar um carro mais luxuoso, mais espaçoso, né? Para ele chegar de uma forma mais adequada, mais elegante para aquele evento. Então, esses daqui são evoluções desse daqui, né? Então, é uma diferença sutil, né? Inovação incremental. E qual a importância das inovações para as empresas? Essa é a terceira pergunta. Gerar um novo produto ou serviço, né? Em primeiro lugar, ampliar seus negócios e a competitividade, ou seja, quando você gera um novo produto ou serviço, você pode ampliar esse portfólio de negócios, né? E a competitividade da sua empresa, uma coisa está atrelada à outra. Você também pode reagir à concorrência frente a um novo serviço. Então você faz um estudo do mercado. O meu concorrente está lançando um tal produto ou um tal serviço. Então eu vou estudar o meu ambiente, vou estudar minha concorrência e vou reagir a ela lançando uma inovação. Algo que seja igual ou melhor do que o que ele está fazendo, né? Algo mais competitivo. E também abaixar custos e ampliar receitas e clientes. Você, quando mexe na inovação, principalmente na inovação da produção, você pode baixar custos e automaticamente ampliar as receitas. Quando você mexe na inovação de serviços, por exemplo, né, ou tecnológica, você pode conquistar novos clientes, um novo público, né? Então, é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Inovação é um tema muito interessante, muito relevante. Esteja à vontade para entrar em contato comigo. Esse é o meu e-mail. Também estou disponível para cursos, eventos, palestras. E muito obrigado aí pela sua participação e até a próxima. Obrigado.